Números capítulos 27 e 36. Estes dois capítulos tratam das filhas de Zelofiade. A conduta das filhas de Zelofiade, segundo o relato da parte com que abre este capítulo, apresenta um notável e belo contraste com a incredulidade de que acabamos de falar. Não pertenciam, certamente, à geração daqueles que estão sempre prontos a abandonar o terreno divino, a rebaixar o padrão divino e a renunciar aos privilégios conferidos pela graça divina. Não, essas 5 mulheres não tinham simpatia por tais pessoas. Estavam decididas, pela graça, a pôr o pé da fé no terreno mais elevado, e, com decisão santa e firme, fazer-se o que Deus lhes havia dado. Leiamos o relato animador. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas, Imacia, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Versículos 1 a 4. Isto é extraordinariamente belo. Faz bem ao coração ler palavras como estas numa época como a presente, em que tão pouco caso se faz da posição e parte que tem o povo de Deus e em que tantos se contentam em viver dia após dia, ano após ano, sem sequer se preocuparem com as coisas que são dadas gratuitamente por Deus. Nada é tão triste como ver o descuido e a completa indiferença com que muitos cristãos professantes tratam questões tão importantes como são a posição, a conduta e a esperança do crente da Igreja de Deus. Não é, de modo nenhum, nosso propósito entrar aqui nestas questões. Temos feito isso repetidamente nos outros volumes dos estudos. Desejamos meramente chamar a atenção do amigo para o fato que é ao mesmo tempo pecar contra as nossas ricas misericórdias, e desonrar o Senhor, evidenciar um espírito de indiferença a respeito de qualquer ponto de revelação acerca da posição e parte da Igreja ou do crente individualmente. Se Deus, na abundância da sua graça, se dignou conceder-nos privilégios preciosos, não deveríamos nós buscar ardentemente saber o que são estes privilégios? Não deveríamos procurar fazer nossos esses privilégios na simplicidade da fé? É tratar o nosso Deus e a sua revelação. Dignamente ser indiferentes quanto a saber se somos servos ou filhos, se o Espírito Santo habita em nós ou não, se estamos debaixo da lei ou debaixo da graça, se a nossa vocação é celestial ou terrestre? De certo que não. Se há uma coisa mais clara na Escritura que outra, é isto, que Deus se compraz naqueles que apreciam e desfrutam a provisão do seu amor, àqueles que encontram a sua alegria em Ele mesmo. O volume inspirado abunda em evidência sobre este ponto. Vejamos o caso que temos diante de nós no nosso capítulo. Aqui estavam essas filhas de José, porque assim as devemos chamar, privadas do seu pai, desamparadas e desoladas, vistas segundo o ponto de vista humano. A morte havia quebrado o laço que aparentemente as ligava à própria herança do povo de Deus. E então? Resignaram-se a renunciar a ela? Cruzaram os braços em fria indiferença? Era-lhes indiferente se iam ter ou não um lugar e uma parte com o Israel de Deus? Ah! Não, prezado amigo, estas ilustres mulheres apresentam alguma coisa que bem faremos em estudar e procurar imitar, qualquer coisa que, nos atrevemos a dizer, regozijava o coração de Deus. Estavam certas de que havia uma parte para elas na terra da promissão, da qual nem a morte nem qualquer coisa que acontecesse no deserto podia jamais privá-las, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Podia a morte, podia a falta de linhagem masculina, podia qualquer coisa frustrar a bondade de Deus? Era impossível, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Nobres palavras. Palavras que subiram diretamente ao trono e ao coração do Deus de Israel. Era um testemunho dos mais poderosos dado aos ouvidos de toda a congregação. Moisés foi colhido de surpresa.
Aqui estava qualquer coisa fora do alcance do legislador. Moisés era um servo, e um servo abençoado e honrado. Mas, repetidas vezes, no curso deste maravilhoso livro de Números, deste volume do deserto, levantam-se questões que ele é incapaz de resolver, como por exemplo o caso dos homens imundos do capítulo 9 e as filhas de Zelofiade nesta parte do livro. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E as filhas de Zelofiade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Versículos 5 a 7. Aqui estava um glorioso triunfo, em presença de toda a Assembleia. Uma fé simples e ousada está sempre segura de ser recompensada. Glorifica a Deus, e Deus honra-a. Será preciso recorrermos às páginas do sagrado volume para provar isto? Será preciso mencionarmos Abraão, Ana, Débora, Raabe e Ruth dos tempos do Velho Testamento? Ou Maria, Isabel, o centurião e a Cirofenícia dos tempos do Novo Testamento? Para onde quer que nos voltamos, aprendemos a mesma grande verdade prática, que Deus se deleita numa fé ousada e simples, uma fé que aceita simplesmente e retém com firmeza tudo que Ele tem dado, que recusa positivamente, até mesmo perante a fraqueza da natureza e a morte, ceder a menor partícula da herança divinamente outorgada. Que importava que os ossos de Zelofiade estivessem a desfazer-se no pó do deserto? Que importava que não tivesse linhagem para manter o seu nome? A fé podia elevar-se acima de todas estas coisas e contar com a fidelidade de Deus para cumprir tudo que a sua palavra havia prometido. As filhas de Zelofiade falam retamente. Elas o fazem sempre. As suas palavras são palavras de fé, e, como tais, são sempre retas no juízo de Deus. E uma coisa terrível limitar o Santo de Israel. Ele deleita-se em ser crido, e em que recorram a si. E inteiramente impossível a fé esgotar a sua conta no banco de Deus. Deus não pode desapontar a fé do mesmo modo que não pode negar-se a si mesmo. Nunca pode dizer à fé: calculaste mal, tomas altivez, uma posição ousada demais, tem menos pretensões e refreia as tuas expectativas. Não realmente apraz e alegra o coração de Deus é simplesmente confiar em si, e nós podemos estar certos disto, que a fé que pode confiar em Ele é também a fé que pode amá-lo, servi-lo e louvá-lo. O valor da herança. Por isso, pois, nós estamos muito gratos às filhas de Zelofiade. Elas dão-nos uma lição de inestimável valor. E mais do que isto, o seu ato deu ocasião à revelação de uma nova verdade, que devia ser a base de uma regra divina para todas as gerações futuras. O Senhor ordenou a Moisés, dizendo: quando alguém morrer, e não tiver filho, então, fareis passar a herança à sua filha. Aqui temos o estabelecimento de um grande princípio, com respeito à questão da herança, do qual, humanamente falando, não teríamos ouvido nada se não fosse a fé e a conduta fiel destas notáveis mulheres. Se tivessem dado ouvidos à voz da timidez e incredulidade, se tivessem recusado vir à frente de toda a congregação em defesa dos direitos da fé, então, não só teria perdido a sua própria herança e bênção, mas todas as futuras filhas de Israel, em semelhança posição, teriam sido privadas de igual modo da sua parte. Ao passo que, pelo contrário, agindo na preciosa energia da fé, elas preservaram a sua herança, alcançaram a bênção, receberam testemunho de Deus, os seus nomes brilham nas páginas inspiradas e a sua conduta estabelece, por autoridade divina, um precedente para todas as gerações futuras. Mas isto basta quanto aos maravilhosos resultados da fé. Devemos, todavia, lembrar que existe um perigo moral resultante da própria dignidade e elevação que a fé confere àqueles que, pela graça, podem exercê-la. Devemos guardar-nos cuidadosamente deste perigo. Isto é notavelmente ilustrado no prosseguimento da história das filhas de Zelofiade, segundo o relato do último capítulo do nosso livro. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel.
E disseram, o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor, que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. E, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então, a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem, assim, se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem, assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandamento do Senhor, dizendo, e a tribo dos filhos de José fala bem, Números 36 verso 1 a 5. Os pais da casa de José têm de ser ouvidos assim como as filhas. A fé destas era bela, mas havia o perigo de, no lugar distinto a que a fé as havia levado, poderem esquecer os direitos dos outros, e removerem os marcos que assinalavam a herança de seus pais. Tinha de pensar-se nisto e providenciar para o caso de vir a dar-se. Era natural supor que as filhas de Zelofiade casariam, e além disso era possível que elas fizessem uma aliança fora dos limites da sua tribo, e assim no ano do jubileu, essa grande instituição reguladora, em vez de ajustamento, haveria confusão e quebra permanente na herança de Manassés. Isto não podia ser, e portanto a sabedoria desses antigos pais é evidente. Necessitamos de ser guardados de todos os lados a fim de que a integridade da fé e o testemunho sejam devidamente mantidos. Não temos de resolver as coisas com mão forte e vontade enérgica, ainda que tenhamos sempre uma fé vigorosa, mas de estar sempre prontos a cedermos ao poder de ajustamento de toda a verdade de Deus. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois, tais 5 filhas se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias dos filhos de Manassés, filho de José, elas foram mulheres, assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai, Números 36 versos 6 a 12. Desta forma tudo é arrumado. As atividades da fé são regidas pela verdade de Deus, e os direitos individuais são regulados de harmonia com os verdadeiros interesses de todos, enquanto, ao mesmo tempo, a glória de Deus é plenamente mantida, para que no tempo do jubileu, em vez de qualquer confusão nas extremas da terra de Israel, a integridade de herança seja garantida por concessão divina. Nada pode ser mais instrutivo do que toda esta história das filhas de Zelofiade. Possamos nós, realmente, aproveitar com ela. Moisés não passará o Jordão. O parágrafo final do nosso capítulo é pleno de grande solenidade. Os procedimentos do governo de Deus são desenvolvidos ante os nossos olhos de uma maneira eminentemente calculada para impressionar o coração. Depois, disse o Senhor a Moisés, sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, havendo-a visto, então, serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandato de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, versículos 12 a 14. Moisés não deve passar o Jordão. Não só não pode oficialmente fazer passar o povo, como ele próprio não pode atravessá-lo. Tal era a ordem do governo de Deus. Mas, por outro lado, vemos brilhar a graça, com fulgor pouco vulgar, no fato de que Moisés é conduzido pela própria mão de Deus ao cume de Pisga, e dali vê a terra da promissão, em toda a sua magnificência, não meramente como Israel. Mais tarde a possuiu, mas como Deus originariamente a havia dado. Ora, isto era o fruto da graça,
a qual se mostra mais claramente no final de Deuteronômio, onde nos é dito que Deus sepultou o seu querido servo. E isto é maravilhoso. Na verdade, nada parecido com isto na história dos santos de Deus. Não nos detemos sobre este assunto, visto que já tratamos dele noutra obra, mas é cheio de grande interesse. Moisés falou inconvenientemente com os seus lábios, e por causa disso foi-lhe proibido atravessar o Jordão. Isto foi um ato do governo de Deus. Mas Moisés foi levado ao cume de Pisga para ali, na companhia do Senhor, ter uma vista completa da herança, e então Javé fez uma sepultura para o seu servo e sepultou-o nela. Isto era Deus atuando em graça maravilhosa, incomparável. Graça que tem feito sempre com que do comedor saia a comida e do forte doçura. Quão precioso é sermos objetos de tal graça! Que as nossas almas se regozijem mais e mais nela, junto da fonte eterna de onde ela emana e no meio pelo qual ela corre. Terminaremos esta parte com uma rápida referência ao encantador desinteresse de Moisés no caso de nomeação de um sucessor. Esse santo homem de Deus distinguiu-se sempre por um espírito eminentemente desinteressado, uma graça rara e admirável. Nunca o vemos buscar os seus próprios interesses, pelo contrário, repetidas vezes, quando a oportunidade se apresentava para estabelecer a sua própria fama e fortuna, ele mostrou, muito claramente, que a glória de Deus e o bem do seu povo ocupavam e enchiam de tal modo seu coração que não havia lugar para uma simples reflexão egoísta. Assim sucede na cena final do nosso capítulo. Quando Moisés ouve que não deve passar o Jordão, em vez de estar ocupado com lamentações a seu respeito, pensa só nos interesses da congregação. Então, falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículos 15 a 17. Que acentos desinteressados se vêem aqui! Quão gratos devem ter parecido ao coração daquele que tanto amava e cuidava do seu povo! Desde que as necessidades de Israel fossem satisfeitos, Moisés estava contente. Desde que o trabalho fosse feito, pouco lhe importava quem o fazia. Quanto a si, aos seus interesses, ao seu destino, podia tranquilamente deixar tudo nas mãos de Deus. Ele teria cuidado dele, mas, o seu eterno coração suspirava pelo amado povo de Deus, e no próprio momento em que vê Josué ordenado como seu líder, ele está pronto para partir e entrar no repouso eterno. Abençoado servo! Feliz homem! Bom seria houvesse ao menos alguns entre nós caracterizados, em pequena medida, pelo excelente espírito de abnegação e zeloso cuidado da glória de Deus e do bem do seu povo. Mas, infelizmente, temos de repetir, com maior ênfase, as palavras do apóstolo: todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Ó Senhor, desperta os nossos corações para desejarem ardentemente a consagração de nós próprios, em espírito, alma e corpo, ao teu abençoado serviço. Possamos nós, em boa verdade, aprender a viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós, que veio do céu à terra por causa dos nossos pecados, e voltou da terra para o céu para cuidar das nossas enfermidades, e que vem outra vez para nossa salvação e glória eterna.